Uma coisa que a gente não deve fazer é humilhar os outros. E ele falou pra mim, Ale, e eu fui pra casa e peguei uma faca e assaltei a padaria. Eu comecei a bater um papo com ela. Ela falou, Alexandre, meu marido me agride. Os moderados estão sumindo e estão ficando os extremistas. Toda vez que eu vejo que o cara cumpriu o ciclo, eu falo, sabe o que eu desejo de você agora? Que você faça o mesmo com outra pessoa. Hoje, eu tenho bem claro na minha cabeça, existem dois grupos de pessoas, os que são ensináveis e os que não são. Falo que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. As pessoas têm um biotipo diferente, então meu Deus gosta de diversidade. Então por que eu não aceitava as pessoas que pensam diferente que eu? Eu falava, nossa, Josemir, aqui é difícil, né? Falar, Ale, aqui é o seguinte, ou o cara tá fazendo coisa errada ou tá pensando em fazer. Tô falando com o doutor Alexandre Queiroz. Aí eu tive que anotar, porque é muita coisa. Aqui, ó. Cirurgião dentista, professor da Universidade Paulista, autor de 6 livros. Aí o último livro é O Último Guia Prático para o Terceiro Setor, fundador do Instituto Cares e presbítero regente. É isso Prazer, aí, meu amigo. Tamo junto. Edu, prazerzão estar aqui com você, com a tua trupe, com teus ouvintes, com o pessoal. E vamos conversar um pouquinho agora sobre o que é esse mundo que é o terceiro setor no Brasil. Isso aí eu não sei nada. Você falou terceiro setor, eu fiquei, o que é isso aí? Terceiro setor. Porque, na verdade, vamos distinguir. A gente tem o primeiro setor, que é o governo. Certo. Segundo setor, que são as empresas. E o terceiro setor são as organizações sociais. Quer dizer, o povo se reunindo para fazer coisas. Coisas privadas, então. Coisas privadas, né? Mas de interesse público. Por exemplo, você montar uma equipe para cuidar de pessoas com síndrome de Down. Então, é o terceiro setor que cuida disso, né? E hoje, o terceiro setor é o que mais cresce no mundo. Então, esse livro do terceiro setor é treinar pessoas para isso. Para isso. A ideia que eu tive foi assim, ó, muita gente me procura consultoria, como é que eu formei o Instituto Cares, como é que o Instituto Cares cresceu. Hoje a gente é certificado Melhores ONGs, hoje a gente é certificado com selo DOAR. Então, quer dizer, a gente tem um monte de certificação. As pessoas me perguntam, pô, Alexandre, como é que se escreve o projeto social? Como é que tira as certificações? Aí muitas pessoas me procurando. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um legado. Vou deixar isso escrito, porque se um dia eu morrer, tá escrito o que os caras têm que fazer. Não, você fala do legado, mas só do Instituto Cares, que eu vi que é um negócio sério, só isso já é um legado, né? Porque quantas pessoas passam pelo Instituto Cares se você puder explicar o que é o Instituto Cares, então, né? O Instituto Cares nasceu, a gente montou um consultório odontológico. Hoje, o Instituto Cares impactou mais de 120 mil pessoas aqui em São Paulo, né? Então, hoje nós somos uma clínica de saúde. A gente tem 4 consultórios, a gente tem psicologia, a gente tem reflexologia, a gente tem acupuntura, a gente tem geração de renda, e apoiamos outros projetos. Aí, por exemplo, a gente apoia projetos com educação, a gente apoia projetos em um quilombo lá em João Pessoa, a gente apoia projeto em um assentamento lá em Goiânia. Então, quer dizer, o Instituto Cares, nesses 20 anos, expandiu muito, muito. E ele tem tratamento odontológico também? É o nosso carro forte, tá, né? Eu falo assim, que hoje o Instituto Cares ele tem um tripé, né? A gente trabalha na área de saúde, de educação e voluntariado. Porque todo mundo que vai lá, como você foi, voluntário. É isso que eu ia falar. Como é que é difícil pegar o voluntário, né? Porque a pessoa tem que estar dedicada a fazer isso, que ela fica trabalhando o dia inteiro para atender as pessoas. Então, aí qual o lance do exemplo? Foi como a gente conversou lá no consultório quando eu atendi e te chamei para uma visita. Você chegou lá e viu todo mundo voluntário. Aí você falou, Ale, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer uma música para vocês que é o que eu sei fazer. E é assim que vai criando essa sinergia, sabe? Hoje a gente tem em média 120 voluntários. Nossa. Que se revezam para não ficar pesado para ninguém. Aí o que eu quero de você como voluntário é que você faça o que você faz normalmente.
Por exemplo, você E ajuda chegou lá. com também alguma coisa, as pessoas também podem ajudar, igual o financeiro também, pode deixar até um QR Code aí, Aí, conhecer o projeto, né? Conhecer o instituto. Por exemplo, você chegou lá e falou, Ale, eu não sei atender, mas eu sei compor uma música, eu vou fazer uma música. Aí chegou outro menino, Ale, eu vou doar para vocês um site. Aí ele foi lá e construiu o site pra gente. Então, quer dizer, essa sinergia de pessoas que querem o bem é que alavanca o terceiro setor, entendeu? E o meu sonho não é profissionalizar minha ONG, né? Porque as instituições, hoje, elas têm muito profissional remunerado, mas eu não quero fugir do meu DNA, que o meu DNA é voluntário, isso que eu acho bonito. Que vou tomar você como exemplo, você vai doar o que você tem de melhor no tempo que você pode. Eu não estou te obrigando a, sabe, aquele negócio, bater ponto. E ficar leve, né, para cada pessoa. E outra coisa que eu falo para todo mundo, o ser humano foi feito para fazer o bem. Tanto é que quando você faz o bem, você se sente bem. Isso é uma papo que a gente tem que entrar. Nossa, tem umas coisas para te falar. É isso mesmo. Nossa, tem umas coisas para te falar aqui. Você já sentiu isso? Quando você ajuda uma pessoa, parece que fez mais bem para você do que para a pessoa. Que você volta mais leve para casa. Você fala, pô, consegui. Que engraçado, porque eu estava conversando com um amigo meu hoje, ele foi para os Estados Unidos em busca dessa vida, desse sonho americano, tudo, e ele chegou lá e ele conseguiu tudo o que ele quer, assim, em materiais. Só que no final das contas ele percebeu, Du, é exatamente aquilo que você falou, o dinheiro é para você poder ter ele, não para poder ostentar nem para poder fazer nada, é para você simplesmente viver com liberdade. O que é melhor da vida não é ter o prazer do material, e sim você estar com as pessoas que você ama, você está conectado. Porque no final das contas, ninguém quer na sua lápide falar assim, esse cara teve muita grana, teve um monte de carro, teve 200 mil empresas. Seria um lixo se eu lesse minha lápide desse jeito. Não, esse cara foi uma boa pessoa, transformou vidas, ajudou várias pessoas. Quando eu ouço os depoimentos, que as pessoas dizem, você não sabe o tanto que você me ajudou. Só que tem pessoas que eu não conheço, Edu, porque eu atendo muita gente. E a pessoa, Alexandre, você lembra de mim? Aí eu falo, sinceramente, não. Aí ela falou, você fez isso por mim. Eu falo, graças a Deus, glória a Deus por isso. Que no momento certo da tua vida, eu estava lá e consegui te ajudar. E agora, como é que você está? Aí a pessoa conta a história da vida dela, é uma delícia. E isso, cara, faz eu me desprender de um monte de coisa. Me desprender, saber que os bens materiais eu necessito para minha sobrevivência, mas eu, como bom gestor dos meus bens materiais, eu posso ajudar outras pessoas. Sim, mas esse bem material que você está falando não é aquele bem material de dopamina, porque quando eu digo dopamina é quando a pessoa tem um carro e ela faz questão de olhar o carro do vizinho, ela quer comprar um carro melhor. Depois ela compra aquele carro melhor, já passou a dopamina, ela agora quer um outro melhor. Esse tipo de dopamina talvez não seja tão saudável, porque parece uma droga. Aí pra mim eu já penso diferente. Pra que eu preciso ter um carro? Pra se a minha vizinha ficar doente, eu poder levar ela no hospital. Aí eu tenho que ter um carro. Porque se eu não tiver carro, fica difícil eu ajudar ela. A mesma coisa, transportar, por exemplo, o Dia das Crianças. Eu tinha que pegar as doações. O meu carro atolava de coisa e ia embora. Então, eu tenho que ser um bom gestor das minhas coisas para ajudar pessoas. Esse é um legado bom e saudável. Porque se você vive a busca de bens materiais, você nunca vai alcançar a plenitude. E vai ter prova, a história prova isso, né? A história prova. E vai ter sempre um vazio na tua vida. Você vê, você é da área de música. Quantos cantores que você achava ótimo, sensacional, que se mataram? Depressivos, droga. E eles alcançaram o topo, cara. Que pra nós é o topo, mas aí a pessoa vê Chegou lá em cima, ele olhou pra trás e falou, não tenho nada. Eu acho tudo isso um saco. O Raul Seixas canta nessa parte. Agora, né? Aí perde sentido. Porque o ser humano, o DNA dele, do ser humano, é fazer o bem. Quando você não faz o bem, falta alguma coisa para você. E qual é o bem maior que você tem? Ajudar o próximo.
ajudar o próximo. Do jeito que é leve para você também, que é uma coisa que você sabe fazer. E aí fica tudo leve. Porque eu saio da minha casa feliz num sábado para atender a criançada. E quando que você começou com isso daí? A gente começou em 2005. Por que você deu esse estalo? Não, o que aconteceu com a sua vida para você ver essa chave? O que acontece, Edu? A minha origem é uma família muito pobre. E pense em gente pobre. Eu vou falar para você que eu nunca passei fome, mas eu já passei muita vontade. Pra você ter ideia, o meu sonho de criança era ter um carrinho de ferro. Um carrinho de ferro. Caramba. Edu, eu consegui ter um carrinho de ferro, eu já passava de 18 anos, velho. Já passava de 18 anos. E eu passei muito desejo. Mas a minha mãe sempre apontou algumas coisas para mim. A minha mãe falava para mim, ó, Alexandre, você estuda? Porque o estudo ninguém vai te roubar. Que se você trabalhar muito para ter um carro, para ter bem material, para ter ouro, pode vir um cara te roubar e te matar. Mas o teu estudo ninguém vai te roubar, porque está dentro de você. O cara não consegue tirar teu cérebro e levar embora. É verdade. Então, canaliza tuas energias para estudar. E aí, Edu, veio esse desejo de eu estudar. Aí houve a oportunidade, eu passei na Universidade Federal e me formei na área de saúde. A área de saúde, o maior bem da área de saúde é cuidar de pessoas. Então, o cuidar de pessoas é o lance da área de saúde. Isso sempre estava no meu interno. E aí eu cheguei, eu frequento a igreja, eu cheguei pro pastorzão, o senhor não quer me dar uma sala na igreja? Ele perguntou para quê? Eu falei, eu queria montar um consultório para atender o pessoal aí de graça. Aí tudo nasceu assim. Mas por quê? Porque eu vinha de uma realidade que passou muito desejo, Edu. Muito desejo, a gente não passou fome, mas fomos privados de muita coisa. Por exemplo, minhas roupas, eu não tinha roupa. Eu tenho algo parecido com você, sim. A minha roupa era do meu irmão mais velho, que a minha mãe cortava e adaptava para mim, que ela era costureira. Então eu não tinha roupa. Eu fui comprar a minha primeira roupa nova quando eu comecei a trabalhar. Porque era tudo... Me identifico muito com você. Entendeu? E aí eu fui criado nesse... Mas ao mesmo tempo que a minha mãe me passou isso, a minha mãe, mesmo com essa falta de recurso, tudo, ela ajudava muitas pessoas. Que tinha primo meu que vinha do Nordeste, ficava lá em casa para trabalhar e tal, e ela acolhia todo mundo. Então a minha mãe tinha muito essa visão de ver as pessoas sofrendo e não deixar sofrer. E acho que eu herdei isso. Eu nunca conseguia ver ninguém sofrendo sem poder ajudar. Aí eu me dediquei à área de saúde, e nasceu tudo isso. E hoje eu não me vejo sem fazer o que eu faço. Hoje a minha vida é sustentada em 3 pilares. Um pilar educacional, que hoje eu sou topo de cadeia, eu tenho um doutorado, quer dizer, estou no nível máximo acadêmico que o Brasil pode ter. Você sempre está buscando mais esse estudo. Na área acadêmica, eu sou topo de cadeia. Eu sou professor titular em universidade reconhecida, tal, então não tem mais carreira acadêmica para mim. Cheguei ao topo. Outra coisa que é um pilar na minha vida é a área social. Eu adoro ajudar os outros. Isso daí eu acho que faz parte do meu DNA. E outra coisa que eu trabalho muito e desenvolvo é a minha parte espiritual. Então você vê, é um tripé, que eu falo que esse tripé que traz equilíbrio ao homem. Porque se você não for inteligente o suficiente para conseguir estudar, se você não tiver empatia com as pessoas que estão sofrendo ao teu redor, sei que você não vai conseguir resolver o problema do mundo, mas ajudar uma pessoa você consegue. E se todo mundo pensar dessa forma... Está resolvido o problema. Acabou o problema do mundo? Acabou o problema. Mas o que cada um faz? Vive no seu quadrado. Aí cada hora levanta mais muros, carros blindados. Para isolar do problema social que... E não quer ter empatia. E aí tem o vazio. Aí tem o vazio.
E o vazio você preenche como? Com a parte espiritual. Então, esse tripé é que faz o homem ter alegria plena. Porque, que nem você falou, Ale, às vezes você chegou no topo da cadeia acadêmica, mas você não tem alegria plena. Aí você entra numa competição. E a alegria, essa alegria que a gente diz, essa alegria é momentânea, porque que a gente tem que estar satisfeito com a vida. É, porque alegria plena. A alegria, às vezes o cara vai lá e compra, a pessoa compra uma Porsche, tô alegre agora, mas passa um tempo já não é mais alegria. A minha Porsche ficou velha. E, né, passou, não é você tem que estar satisfeito com o que você faz e eu não sei como é que essa energia retorna, parece que é automaticamente, quando você ajuda alguém, essa energia já... E você tem que trabalhar essas 3 áreas na tua vida. Que é a área acadêmica. Por exemplo, você trabalha com música. A tua área acadêmica é música. Você é profundo na música. Aí você criou robustez, aí você produz. Isso é tua área acadêmica. Mas ao mesmo tempo, eu liguei para você há uns 20 dias atrás e falei, Edu, eu tô patrocinando uma festa para 500 crianças, me ajuda aí. Você, agora, Lê. Você foi lá e deu uma contribuição. Aí, quer dizer, outra área da tua vida que você trabalha, você tem empatia com o mais pobre, com o mais vulnerável. Você falou, é uma festa para criança pobre, então... Eu vim da mesma situação que você, eu vim do lugar que eu não tinha um tênis para pôr, eu morava lá no Cangaíba, lá na frente do Rio, uma casa de bloco. Eu brinco que o meu tênis era conga, e tinha situação, Edu, que eu ia com conga furado para a escola. O conga furado, porque eu jogava bola com conga. E o conga, cara, era o tênis que rasgava, a sola desgastava no asfalto. E era justamente a área do dedo. Aí eu preenchia com um papelãozinho lá, fazia uma palmilha de papelão para ir para a escola. E o sonho naquela época, na minha época, era um quichute, velho. Nossa, era pior que o quichute, né? O conga... O conga era pior que o quichute. Pior do que o quichute. O conga era o tênis mais rampeiro que tinha na época. O quichute já era ruim, né? Era um chulé desgraçado. E aí, quando você vê isso, você vê que, eu poderia ter partido para o negócio de me satisfazer financeiramente. Olha, Edu... Entrei numa parada financeira, virei investidor. Mas, cara, ia chegar uma hora que eu ia estar multimilionário. Mas pra quê? Se eu não trabalhar o espiritual, se eu não conseguir mais enxergar os pobres da minha cidade. Porque às vezes, Edu, muita gente anda na rua e não consegue mais enxergar os pobres. Não, essa grana, eu um pouco até entendo que faz bem para você poder ajudar os outros. Porque se você não tiver, né? Não é a grana para você comprar luxo, mas é uma grana que você pode falar para projetos que você não quer fazer e você dá sim para as coisas que faz sentido para sua vida. E aí quando, por exemplo, eu retorno para você e falo, Edu, não sabe aquela festa que a gente deu? Olha a alegria das crianças, te manda as fotos. E você olha todo aquele movimento. Aí te traz alegria. Fala, putz, eu não fui lá, mas participei lá. Eu participei indiretamente. Indiretamente, estava lá vendo. Então, quer dizer, às vezes, você tem empatia com algumas coisas que te levam ao bem-estar. E a última parte que todos nós devemos trabalhar é a nossa vida espiritual. Porque essas 3 coisas te preenchem. Trabalho, que dignifica o homem. O homem sem trabalho, o Fagner fala que o homem sem trabalho não é digno. Uma das músicas que ele escreveu, que ele fala, não vai ter felicidade. Ele até o refrão da música, não dá para ser feliz. Então você acredita que, esses auxílios têm que existir para as pessoas que são impossibilitadas de trabalhar, mas as pessoas que têm capacidade de saúde têm que trabalhar, então? Tem que trabalhar. Não pode ficar recebendo o que benefício eu faço e não hoje, fazer nada. Hoje, eu incentivo pessoas com um projeto que eu tenho em geração de renda. Então, que eu fiz parceria com a Malve, o Instituto Carlos fez parceria com a Malve, e a Malve dá o fio de malha. E a minha mulher ensina mulheres a fazer crochê. Elas fazem tapete, por exemplo.
um tapete, um conjunto para cozinha, ela ganha R$ 240. Se ela vender, vamos fazer um cálculo básico, se ela vender 10 conjuntos 2.400 por mês, ela está digna para ir no mercado, fazer a compra dela, não precisa de cesta básica. Ela consegue, ao mesmo tempo, dar um pulinho ali no Brás, comprar uma roupinha para os filhos dela. Entendeu? Aí dignifica o homem. Por quê? É o produto da mão dele. Hoje, eu sou a favor do seguinte. Tem coisas que você faz a curto, a médio e a longo prazo. Edu, eu posso pegar um cara na rua, eu tenho que dar um banho nele, eu tenho que dar uma roupa digna para ele, eu tenho que alimentá-lo. Ok. Depois eu tenho que capacitar ele para trabalho. E depois fazer ele caminhar pelas próprias pernas dele. É isso que eu acredito. Não tem outra forma, né? Porque Não tem outra forma. senão você vai ter que ser pai daquele cara ou da outra pessoa a vida inteira e você tem que ensinar ele a pescar. Falam que é meio que lenda e mito, mas você faz isso e é possível fazer isso. É então. possível. Agora, você tá afim? Entendi. É uma dedicação. É uma dedicação. Porque, por exemplo, para a gente formar uma crocheteira artesã, são 4 meses. 4 meses de dedicação da pessoa e da professora. E da gente no suporte. Então, isso eu estou trazendo pessoas para a dignidade novamente. Mas, às vezes, a gente critica sem ter conhecimento pleno. Por exemplo, eu sei que hoje em São Paulo, a gente tem mais de 50 mil moradores de rua. Isso é um baita problema social. Só que a maioria desses moradores de rua tem distúrbios psiquiátricos que precisam ser tratados. Aí o que a maioria da população entende? Que é vagabundo, que é usuário de droga. Não, é distúrbio psiquiátrico mesmo. Já não veio de uma família, né, correta, assim, tipo, a família Não, que deu apoio, suporte. Me deu um depoimento que a mulher dele se separou dele. E ele caiu em depressão profunda e foi pra rua. Entendeu? E aí fica tenso. Só que as pessoas que não se envolvem criam, entre aspas, uma visão errada. Aí, por exemplo, tem um outro, né? Um rapaz que eu ajudei também, que ele passou um período da vida dele desempregado. E aí ele ia numa padaria perto da casa dele, que ele conhecia o dono, e todo dia pegava uns pãozinhos e leite para as crianças dele, que ele tinha 2 filhos. Um belo dia, o dono da padaria falou, enquanto você não pagar a conta, e humilhou ele na frente de todo mundo. Gritou com ele, sabe, humilhou mesmo, cara. E, cara, uma coisa que a gente não deve fazer é humilhar os outros ao ponto do cara chorar internamente. E ele falou para mim, Ale, eu sofri grandemente. E eu fui para casa e peguei uma faca e assaltei a padaria. Depois dessa situação. Assaltou a mesma padaria. Colocou a faca no cara e falou que ia matar ele. E aí esse rapaz, ele virou ladrão de banco. Ele foi pego roubando um banco. Então, quer dizer, ele foi numa espiral descendente. E aí, no período que ele ficou preso, ele resolveu desenvolver a parte espiritual dele. Ele desenvolveu a parte espiritual. Quando ele saiu, ele viu a realidade na rua de um ex-detento, que ninguém dá emprego, a sociedade não quer saber, porque todo mundo fala os exemplos que deu errado. E eu conheci ele. Fui apresentado quando ele saiu do sistema carcerário. E ele estava sem recurso. Aí ele falou, aí eu falei, eu posso te ajudar. Ele falou, como? Eu falei, eu te ensino a fazer tapete, você quer? Falei, pô, você vai deixar eu aprender a fazer tapete? Eu falei, vou. É mesmo? Você vai me ensinar a fazer? Vou te ensinar a fazer tapete. Cara, foi o cara mais criativo que eu já vi na vida. E ele que começou a separar as linhas iguais, e ele fazia conjunto para banheiro, igual para cozinha,
E ele teve essa sacada. Daí em diante, ele teve uma vida digna. Então por que existe tanto preconceito, às vezes, que eu vejo até quando a gente fala de espiritualidade para algum grupo, determinado grupo de pessoa que não acredita na espiritualidade, que não acredita em ou religião, ou Deus, que não existe Deus, se essa transformação dessa pessoa foi exatamente porque ele começou a mexer no espiritual? Então, às vezes, as pessoas querem alguma coisa transcendental, né? E às vezes o transcendental não acontece. Mas tipo, se você... explodir alguma coisa, agora faça aparecer tal coisa, como se fosse mágica. Feito fosse mágica. Mas a mágica tá em você ver os exemplos. Para mim, o que aconteceu na vida desse rapaz foi um milagre. Foi uma mágica e um milagre. Um milagre. É verdade. Depois de 6 meses que ele estava com a gente, vendendo pra caramba, apareceu uma proposta dele ter um emprego registrado. Aí ele falou pra mim, Ale, eu preciso conversar com você. Eu falei, claro. Ele chegou, Ale, arrumei um emprego pra eu ser registrado. Você sabe que pra mim, ex-detento, ter um registro na carteira é muito importante. Eu falei, irmão, vá no seu caminho, que Deus que te ilumine. E não peques mais, não erre mais. Não caia na tentação. Não esqueça que Deus te resgatou. Aí ele olhou assim pra mim, Ale, deixa comigo. Cara, quando eu encontro o Ney, é uma celebração toda vez que eu encontro o Ney. E isso já tem 3 anos. Esse você viu realmente se transformar? Se transformou. Tem umas outras meninas, tem uma outra senhora lá, que eu encontrei ela com depressão profunda. Profunda. E ela não tinha mais ânimo para fazer nada na vida. Por quê? No período de Covid, o filho dela pegou Covid. E eles trabalhavam no mesmo quintal. E ela só tinha um filho. E o filho morreu. E ela falou, Alexandre, toda vez que eu abria a porta, eu não via meu filho. Isso me doía amargamente. E eu fui afundando. Quando eu cheguei aqui, que vocês me abraçaram e me ensinaram a fazer crochê, e eu me vi com mais 10 mulheres fazendo crochê, isso salvou minha vida. E, rapaz, ela ficou tão animada que ela construiu uma casa para ela e o marido depois. Caramba. Construiu uma casa. Compraram um terreninho lá em Guaianazes. Começaram a construir. Outro dia ela veio com as fotografias, falando, Alexandre, tal, vamos colocando agora a janela. Aí você vê, resgate de vidas. E é uma coisa que estava na mente, né? Que vai... minando a pessoa. Vai minando a mente, né? Parece que é o pior problema que existe, né? Quando a pessoa entra nessa... E se você não tem alguém para te tirar desse... Eu falo que é um mundo sombrio. É um mundo sombrio. Né? Onde, se você não trabalhar esses 3 fundamentos, que é a pessoa aprender alguma coisa, a pessoa ter empatia com quem está sofrendo e não desenvolver o espiritual, a pessoa se afunda de novo. E aí, toda vez que chega alguém no projeto, eu tento trabalhar essas 3 coisas. E aparece de tudo ali pra você? De tudo. Essa semana, sábado, eu estava lá no projeto, a mulher foi fazer acupuntura e comecei a bater um papo com ela. Ela falou, Alexandre, o meu marido me agride. Meu marido é extremamente opressor. Às vezes a gente pensa assim, parece até mentira, né? Como é que pode existir isso ainda em 2025? Existe. Existe maridos agressores. Existem mulheres que estão afundadas. Tem um mundo do alcoolismo que é um mundo gigante, cara. Porque o pessoal fala muito em droga pesada. Mas o alcoolismo, cara, é uma droga que devasta um monte de gente. E ela é a pior porque você pode comprar aqui na esquina? É socialmente aceita. Socialmente aceita. Porque ela gera muito dinheiro pro governo. E outra coisa importante, as pessoas se gloriam em beber muito. Tem o status, né, do quem bebe mais. Quem bebe mais. Só que é uma droga que destrói a pessoa e que vicia.
E isso é altamente destruidor. E eu converso com todo mundo, é assim, ó. Karl Marx fala uma coisa muito grande, né? Que ele fala assim, ó, o praxis, quer dizer, a prática, é mais importante do que tudo. Isso eu concordo. Então, se você sonha em teus filhos seguirem um caminho, faça junto com eles, na prática. Porque não adianta você ficar falando e fazer outra coisa. Pronto. A ação, a criança, ela segue a ação. Aí eu falo que a criança é uma bucha, que absorve tudo. Mas o exemplo é o que ela absorve melhor. Que é a fazer a vera, tipo assim, a pessoa tá fazendo. Tem muita gente que fala as coisas pra criança, mas faz outra. Faz outra. Aí a hipocrisia não tem como. O que adianta, Edu? Você tá no teu carro, com o teu filho, aí você vê um morador de rua, você aponta, aí você é um desgraçado. Aí, no outro dia, você leva pra dar hot dog pra morador de rua. Não, e se o seu filho estiver vendo tudo isso, você já tá ensinando tudo errado também, né? Tá ensinando tudo errado. Tá ensinando tudo errado. Aí a criança fica naquela. Então. Aí, de repente, você vê num grupo de adolescente que vê um morador de rua tacar álcool e tocar fogo. Aí é demais. Pra mim tem que tocar no coração. Geralmente quando vem assim, tem os que você vê que ele tá pedindo dinheiro quer usar droga. Aí esse tipo de caso não ajuda, mas tá com fome aqui, pô, um lanche ali é de boa, tranquilo. Eu faço muito assim. Eu sempre tenho comida no carro. Um pacotinho de biscoito, um bombom. Ô, amigo, o dinheiro eu não tenho mais ter esse bombom que tá bom pra caramba, hein? O cara, você vai me dar um bombom? Vou, tô aqui. Ó, mas leva junto essa devocional pra você se conectar a Deus. E dou pra ele a devocional também. Entendeu? E aí você vai, mesmo que seja momentos minúsculos, mas você conduziu o cara a coisa boa. E tem outros não, que você traz pra perto, que querem que você tá perto de você. Aí você ajuda também. Entendeu? Então eu acredito que uma sociedade consciente forma cidadãos melhores. Agora, qual o problema hoje que eu vejo em nossa sociedade? Os moderados estão sumindo e estão ficando os extremistas. Opa, eu acho que a internet ajudou isso. Ajudou isso. Eu vou até te falar sobre isso, porque é o seguinte, eu tenho amigos extremistas, certo? E por ideologia, às vezes a gente pode brigar, certo? Mas quando eu aprendi uma coisa, como lidar com essa situação? Porque a internet, ela potencializa as coisas. Mas sabe quando aquele cachorro, quando você fecha o portão, fica... Aí você abre, eles param? Então o que acontece? Que eu percebi que para mudar essa situação, quando eu tô com esses amigos que são extremistas para outros lados, que às vezes a gente não concorda por ideologia, eu comecei a escanear o coração. E eu sei que eles são bons. E é a única forma de você viver bem, cara. O cara é bom. Deixa a ideologia. Sabe o que eu faço muito? O cara é bom, o cara tem o coração bom. Quando o cara vem falar alguma coisa e tal, eu falo, vamos falar de coisas que nos unem em vez das que nos separam? Exato. Aí o cara leva um choque. Porque eu falei, olha, não é mais saudável a gente falar das coisas que nos unem? Porque às vezes a gente parte para um negócio de coisas que a gente pensa diferente e vai terminar brigando. Então vou falar de coisa boa. Não, e você tem que exatamente escanear o coração, porque tem o coração mal, né? Tem o coração mal que não sei o que acontece, não sei explicar o que é isso, mas existe, pessoa que pensa a maldade. Mas a maioria dos meus amigos que já conviveram, tudo bem, cara. Só ideologia diferente, ideologia cada um pode ter a sua. Outro dia eu tava conversando com um empresário. Ele falou, ai, Ale, olha, eu não gosto de mais ajudar ninguém, porque eu ajudei de funcionário, quando ele sai, me processa. Eu falei, então, mas e quantos não te processaram? E quantos voltaram aqui que com alegria para falar, agradecer a ajuda que você deu? Ele falou, são poucos. Então, um só vale a pena. Você ajudou um, você mudou a vida de um. De um. Então você já fez muita coisa. Olha o legado que você está deixando pro teu filho. Você vai chegar pro teu filho, ó, eu ajudei aquele cara. Olha como é que ele tá agora. Mas que virou exemplo para você e pro teu filho. Olha, você é um cara que pode me ajudar nisso. Assim, eu sou um cara que trabalha com isso aqui há muito tempo, mais de agora 23 anos já. E eu faço tutoriais de graça pra galera, eu passo muito dos meus conteúdos, assim.
Porém, eu percebi que a maior transformação que eu faço nas pessoas é na parte saudável, que engraçado. Parece que é uma missão, assim. Eu sempre vejo as pessoas assim que tá com alguma coisa na saúde e aí começa a andar comigo, a gente começa a fazer exercício, eu começo a levar a pessoa. Então, eu acho que esse é o caminho que eu tenho que seguir, talvez cara. Né? seja o teu legado. É engraçado. Porque uma coisa que você falou pra mim, Ale, eu gosto de trabalhar o que o cara tem no interno dele. Né? E no interno da pessoa, a pessoa é boa. Só falta ser trabalhada. E às vezes, a pessoa só vai conseguir externar isso que ele tem de bom depois, por exemplo, dele andar daqui em Pernambuco. Andar... Ficar mais tempo, você diz. Mais tempo. Porque, assim, nós que estamos conduzindo as pessoas, a mudança não é de um dia para a noite. A mudança é lenta e progressiva. Né? Aí toda vez que eu vejo que o cara cumpriu o ciclo, eu falo, sabe o que eu desejo de você agora? Que você faça o mesmo com outra pessoa. E o ciclo tem período por pessoa de pessoa? Não, eu não marco tempo. Por exemplo, no Ney, eu marquei mudança. Eu não me importei com o tempo. Tá. Na Dona Jussari, eu não me importei com o tempo, eu me importei com a mudança. Eu deixei ela sair de perto de mim quando ela veio com a foto da casa construída. Porque eu falo para as pessoas exatamente isso de... Quando eu aplico alguma situação do exercício que a pessoa vai fazer tal coisa, aí ela fala, vou fazer tal dia. Eu falei assim, agora é o seguinte, você não escova o dente todo dia? É um novo hábito que vai ser diário, como se fosse escovar o dente. Se você não escovar o dente, você vai criar cara e vai ficar com bafo. Se você não fizer isso, você vai ficar com a saúde debilitada de novo, você vai... E, então, é um hábito, que você tem que introduzir um hábito na pessoa. Na verdade, mudanças são lentas e progressivas para quem quer. Aí tem uma outra coisa, Edu, que eu aprendi. Tem pessoas que são ensináveis e outras não. Então, às vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas ela não quer. Então ela não é ensinável. Aí o que eu faço? Eu não perco mais meu tempo com pessoa que não é ensinável. Por exemplo. Né? Então existe um perfil que não tem jeito. Que não quer. Ele não quer. Ele tá fechado, porque depende dele. Por exemplo, eu conversei com um menino de rua, perguntei o nome dele, a gente virou amigo, comecei a desenvolver a parte espiritual nele, entendi a história de vida dele. Ele era um menino que o pai e a mãe morreu, ele tinha 3 anos, ele foi entregue para a antiga FEBEM. Ele fugiu da FEBEM aos 9 anos, foi morar na rua e está até hoje morando na rua. Né? Porque ele falou que o pessoal na FEBEM batia muito nele. E aí eu falei, hoje você está entregue às drogas. Mas tem um caminho melhor. Você não quer ir para uma casa de recuperação? Aí ele pensou, me apresenta essa casa de recuperação. Aí eu levei ele para a entrevista. Né? E ele não quis ficar. Ele falou, eles vão tirar minha liberdade. Mas aí eu falei para ele... Você já está sem a liberdade. Eu falei, você está preso à tua cadeira de prata da rua. Você não tem liberdade nenhuma. Só que você não está notando isso. Não, mas eu tenho um total controle. E aí não está o erro, você achar que tem controle. O alcoólatra sempre acha que não está... O drogado também fala, para de usar droga a hora que eu quiser. O alcoólatra também fala, para. O fumante também é a mesma coisa. Só que assim, eu insisti, ele não quer. Eu falei para ele, você sabe onde eu tô agora. Se um dia você quiser mudar, você me procura. Pronto. Porque eu notei que ele não é ensinável. O coração tem que estar aberto a novas ideias. Tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Porque, Edu, você às vezes quer devolver vida saudável pro cara. Né? Mas o cara não quer. Não, Edu, eu não abro mão de comer meus saturados, não abro mão de tomar meus 2 litros de refrigerante por dia. Se eu não for 4 vezes ao Big Mac por semana, não tenho vida. Poxa, aí você tá cavando sua cova. Né? Tá cavando sua... E você deixa de ser liberto. Né? Então, hoje, eu tenho bem claro na minha cabeça, existem 2 grupos de pessoas, os que são ensináveis e os que não são.
Aí você foca nos que são ensináveis porque vai dar mais resultado pro seu trabalho. E eu não gasto minha energia. O exemplo de Cristo é maravilhoso. Cristo, ele ensinava todo mundo. Era todo mundo que obedecia? Não. Pô, mataram ele? Mataram ele. E a turma, alguns escutaram. Tanto é que você vê a expansão que teve o cristianismo, com os improváveis que ele escolheu. Ele reuniu uma galera medonha, cara. Medonha, uma galera que cobrador de imposto, um matador, um pescador. Meu, era uma galera bruta. Prostituta, tinha. Prostituta, tinha de tudo. A galera dele era uma barra pesada. Mas que foram homens transformados. E esses homens transformados trouxeram o cristianismo. E o cristianismo se difundiu no mundo inteiro. Você acha que é porque a verdade é muito forte e o negócio não cai, porque é milenar, né? Porque se você for ver, Edu, historicamente, você pegar um grupo de analfabetos, inculturados e pobres, e fazer a revolução que eles fizeram, é uma coisa divina, não é uma coisa humana. Entendeu? Nunca pensei por esse lado. Porque é a mesma coisa você ir na favela, na perifa da perifa. Porque se você for ver Nazaré, na época onde Cristo vivia, era a perifa da perifa. Era favelona. Tanto é que alguns falavam, de Nazaré veio alguma coisa boa. Então foi essa galera que fez essa revolução, cara. Essa revolução que muda a forma de pensar do ser humano. Porque quando Cristo fala, você quer ser o primeiro no reino de Deus, seja o último agora. É inversão de valores. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser servido, sirva primeiro. Só que é assim, Edu, o ser humano é uma pessoa defectiva. E tem muitas coisas que acontecem que é o domínio do ser humano sobre outro. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Entendeu? Entendi. O reino de Deus é liberdade. Liberdade. A liberdade de Deus, né? A liberdade em Deus. Não a liberdade de você poder matar. Não, é a liberdade em Deus que cria regras. Como é que eu vou matar alguém se Deus fala que eu tenho que amar meu próximo? Não dá, não casa. Você com certeza sabe muito sobre a Bíblia, né? Assim, Na verdade, hoje eu falo que eu não sei nada, porque cada vez que eu leio, vem uma lição diferente para mim. Então você acha que é o livro das lições? É o livro das lições, Eu falo que é a minha regra de fé e prática. Que tudo que eu quero está ali. Mas eu tenho que fazer uma leitura entendendo os tempos. Porque foi um livro que começou a ser escrito há mais de 4.000 anos atrás. E os exemplos que eles dão são de 4.000 anos atrás. Como é que eu transporto isso para hoje? Dizem que tem tudo. Como se dar bem com os outros, prosperidade, tudo tá lá. Como lidar com ladrão. Tem uma passagem que eles falam assim, se vier alguém pedir tua capa, entrega a túnica também. Então o que significa isso? Quando o ladrão vem te roubar, em vez de você entregar a carteira, entrega o celular também, que ele vai sair contente e não vai mexer com você. E acabou, amigo, você está esquecendo o celular. Agora, se você tem ciúme do teu celular e quer se atracar com o ladrão, ele vai te matar. Aí, por outro lado, tem pessoas que falam para mim assim, mas ali tem cara que te mata sem você fazer nada. Aí você fala, olha, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque o homem foi degenerado a partir do momento que ele se desligou de Deus. Então, ou seja, todos nós somos pecadores, estamos sujeitos a tudo que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Só que se seguir a palavra, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom, né? O que eu faço, Edu? Toda vez que eu abro o olho de manhã, cara, a primeira coisa é agradecer a Deus. Obrigado por ser permitido eu abrir meu olho hoje. Edu, aconteceu em março desse ano, em março de 2025, eu caí. E fraturei o meu tornozelo. Caí de uma altura de 3 metros. Mas se eu não tivesse caído de pé, se eu tivesse batido a cabeça, estava morto. Em frações de segundos, Edu.
frações de segundos. Aí, quando eu cheguei no hospital, eu agradeci a Deus por Ele permitir que eu continuasse vivo. E que eu sabia que depois que eu passasse pela cirurgia, a minha vida ia continuar normal. Eu não ia ficar com sequela. Eu entendi sobre agradecer até o que a gente acha que é problema. Porque, na verdade, não é um problema, é um ensinamento. É um ensinamento. Depois de muito tempo de algum problema, eu percebo o porquê do problema. Que engraçado, né? E aí é aquele lance que as Escrituras nos ensinam a ter paciência. Que a gente vive numa sociedade que quer tudo rápido. E às vezes, por você não ter paciência, você não toma a decisão correta. Sabe que tem um estudo do Marshmallow, né? Que eles deixam as crianças na sala e coloca um marshmallow na frente da criança e fala, vou sair por 15 minutos e volto. Se você não comer o marshmallow, você ganha outro. E aí tem esse estudo do marshmallow, e as crianças que comeram foram as que mais tiveram dificuldade de aprender, de empreender, de fazer tudo na vida assim, até saúde e tal. E as que esperaram, que tem baixa preferência temporal, né? Que as esperaram e ganharam 2 são as pessoas que conseguiram ter mais sucesso na vida, mais saudáveis. E faz um sentido, é isso que eu estou falando, é a baixa preferência temporal contra a alta preferência temporal. Antes de eu fazer minhas orações, Edu, eu gosto de fazer um exercício respiratório. Porque se você não fizer exercícios respiratórios, eu não sei se você já tentou orar, né, se conectar a Deus, mas pensando em coisas. Você não se conecta a Deus. Eu converso todo dia de manhã, para aprender essa prática há um tempo. Aí você tem que fazer um exercício respiratório para você se esvaziar primeiro. Para depois você ter consciência do que está ao teu redor. Eu não sei se faz sentido, mas eu percebi que no jejum a conexão é mais forte. Muito mais, porque você está vazio. E são coisas importantes. Às vezes, por exemplo, você vai para a igreja, mas você acabou de sair do serviço de uma reunião de burn e, a coisa louca lá, coisa pegando fogo. E você chega na igreja e você nem respirou. Aí você não consegue nem ouvir a mensagem. Você não consegue escutar as músicas. Porque você não chegou naquele lugar. A tua cabeça é uma tempestade de coisas. Então, por isso que eu falo, essas 3 áreas da vida são muito importantes de ser trabalhadas. Eu ouvi falar bastante desse mindfulness que as pessoas fazem, essa respiração e tal. E foi recente agora que eu estava com o Léo, amigo meu, aí ele falou assim, vamos fazer um jejum agora? Vamos. Aí a gente fez o jejum e fazia um tempinho que eu estava acostumado a fazer. Eu fiz esse jejum, tudo que eu ia fazer tinha mais clareza. É engraçado como que tem clareza. Como é que pode isso? É real. Você fica mais leve, você não sente o corpo inflamado. Eu falo que, isso eu dou nome, né? São práticas espirituais. Jejum, oração e leitura da palavra. São práticas. Que a gente deveria fazer isso todo dia. Vou te mostrar um negócio para ver se isso tem a ver com a palavra. Aqui. Isso aqui tem a ver com a palavra, porque parece que isso aqui é só bola dentro, cara. Então, Abre qualquer um e lê pra você ver. Não é bola dentro? Entendeu? E quando você vê, são desenvolvimento espiritual, né? Se bobear, são coisas da Bíblia, né? São coisas da Bíblia, que ele pegou exemplos, tá aqui, ó. Teológico, espiritual, ele se baseou em alguma coisa da Bíblia, né? Para quem estiver curioso, isso é o livro Minutos de Sabedoria. E às vezes, você se juntar, se conectar a pessoas que gostam desse desenvolvimento. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava com o meu grupo de estudo, que eu estou ensinando algumas coisas espirituais para os caras, lá no salão do Dupan. Certo. E por que isso? É um momento que a gente se conecta a Deus, estuda a palavra. E é muito legal, porque a gente traz para uma coisa contemporânea. É como se fosse um grupo que sai para beber, comer uma pizza. Você está encontrando as pessoas para falar sobre espiritualidade. A prática de espiritualidade. É como se fosse, vamos comungar todo mundo aqui. Vamos comungar, por exemplo, eu faço isso toda quarta tarde com esse grupo.
Que é um lance que a gente separa um horário na semana para fazer exclusivamente isso. Aí vem conversa, como é que tá o negócio, como é que tá a família, como é que estão os filhos. Então você vê, a gente se torna amigo e um conselheiro do outro. Conselheiro de sabedoria. Entendeu? O ser humano foi feito para viver socialmente. Não, na Bíblia está escrito, o que Deus falou para Adão, não é bom que você viva só. Por isso eu vou te dar uma mulher. Então, o ser humano, eu falo que o ser humano é um ser biológico, um ser social e espiritual. É um ser psicossocial e espiritual. Então, essas coisas têm que ser trabalhadas no ser humano. Senão, você fica, como eu falo, manqueta, né? Porque se você não... Porque, por exemplo, às vezes você... Não tiver com o tripé alinhado, vai faltar, vai ficar... Vai ficar... Às vezes você desenvolve uma religiosidade muito grande, mas aí você passa a ser caçador de pessoas. Devorador de pessoas. Tipo julgador, você diz? Julgador. Que na Bíblia fala que esse pessoal é fariseu. Tá, entendi. Aí ele é tão purista que ele acaba pecando até mais que o outro que não tá nem lendo a palavra. Nem lendo a palavra. Entendeu? Porque você só trabalhou uma coisa. Aí você começa a julgar aquele morador de rua sem nem ter chegado perto do cara e perguntado, posso te ajudar em alguma coisa? Aí, por exemplo, quando você faz... Tem muito malandro na rua, né? Aí quando você pergunta pro cara, o cara fala, não, me dá um dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso te ajudar em outra coisa. O que fica bravo, né? Aí eu Porque falo, quer usar droguinha. A única coisa que eu posso te dar é oração. Você aceita a oração? Aí você já vai quebrando a mística do cara, entendeu? Que o cara te via como um cifrão e de repente você começa... Aí você pergunta o nome dele. Olha, para eu orar eu preciso saber teu nome. Como é teu nome? Entendeu? Aí... E tudo que você está me falando, até agora, você falou de pessoas, morador de rua, que estão em situações deploráveis, mas na situação que a gente vê hoje em dia, até analisando a situação de internet, tudo, tem gente com família, tudo que está tudo depressivo. O que você fala para essas pessoas? Por exemplo, eu peguei um empresário que, cara, ele vivia atrás de dinheiro. E ele achava que o dinheiro dele trazia boa educação para os filhos dele. Aí eu falei, olha, mas se você continuar nessa pegada, você não está dando o que de principal teu filho precisa, que é da tua presença física. Não adianta você cobrir teu filho de ouro. Se você não tiver presente, se você não tiver um tempo para chutar uma bola com ele. Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo há muito tempo. A minha filha tinha 8 anos, ela estudava em um colégio bom, né, que o nível socioeconômico das crianças que estudavam lá era um nível... E um dia ela chegou para mim, ai pai, eu sou a única da sala que não tem celular. Eu falei, pois é. E o que você acha disso, Giovana? Aí ela falou, não é bom, né, pai? Eu falei, então, eu vou te perguntar uma coisa. De todas as tuas amigas, quem o pai vem buscar todo dia na escola? Ela falou, só você, pai. Eu falei, então, eu posso te dar um celular, mas eu não venho mais te pegar na escola. Ela falou, não quero celular, então. Aí me deu um abraço e um beijo. Perfeito. Entendeu? Eu não cobri ela de ouro, mas eu cobri com a minha presença. Então, um empresário, talvez ele tenha que pensar em acumular dinheiro para poder ter tempo. Ou, então, será que eu preciso ganhar tanto? Ou eu posso remir um tempo para estar junto com a minha família? Eu não preciso todo dia ir buscar meu filho na escola, mas seria saudável pelo menos uma vez por semana. Para vir escutando ele. Como é que foi a escola hoje? Como é que foi teu amigo? Como é que foi a aula? Que aí o teu filho vai te trazendo, não como um pai, mas como um amigo, que ele pode contar as coisas.
Então, para você, quando uma pessoa tem um vazio, que você fala que existe esse vazio, é algo que falta nela, um propósito? É o propósito. E esse propósito só dá para ser preenchido com essas três coisas. Porque o ser humano foi feito para fazer o bem. O ser humano foi feito para ser inteligente. Que Deus falou para eles, ó, agora eu quero que vocês dêem nome para tudo. É uma ordem, ó, dá nome para tudo. Eu fiz, vocês vão dar nome. Então o ser humano nasceu para ser inteligente. O ser humano nasceu para ser um ser social. E o ser humano nasceu também para ter uma íntima comunhão com Deus, um íntimo relacionamento. Não é aquele relacionamento, Edu, que você vai lá pedir coisa, que você vai querer coisas. É aquele relacionamento de amigo. Pô, tem um amigão aqui que eu posso conversar com ele, bater papo. E ele está aqui para me escutar. E ao mesmo tempo ele vai me orientar. Ele vai abrir meus olhos para eu ver as coisas. Aí então qual que é a linha entre a inteligência e sabedoria, né? Porque tem uma frase até que diz, né? Inteligência é a pessoa saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Entendeu? Às vezes você é inteligente, mas não é sábio. Aí você perde o bem maior que você tem, que é primeiro a tua alma e segundo a tua família. Porque o pai é muito dolorido perder o filho para as drogas, ver o filho ser morto porque virou um bandido. Para o pai isso é devastador, né? E quando acontece o contrário, que você vê que teu filho virou um homem bom, um homem responsável, você fala, pô, acertei. Isso é um puto orgulho pro... Muito orgulho. Por exemplo, a minha filha falou para mim assim, pai, eu tô com vontade de virar missionário. Só que missionário não tem muito recurso financeiro, né? Eles são abastecidos pelas agências missionárias do mundo. E tem vida, entre aspas, limitada financeiramente. Aí eu falei para ela, esse é o maior prazer que você vai me dar na minha vida. Porque você vai ser a missionária mais capacitada que eu sei. Você fala 4 línguas. Você é formada em administração. Então, para qualquer país do mundo que você for, você vai conseguir fazer o bem para um monte de gente. Então, Edu, isso é o bem maior que você tem. A tua salvação em Cristo, né? Você entender o que Deus quer de você e a tua família é saudável. E o missionário não tem nem ligação com religião, o ensinamento de Cristo, qual que é? Na verdade, o que o missionário faz? Ele traz a mensagem de Cristo, que Cristo é o Salvador. Pronto. Simples assim. Então não precisa estar ligado a algum tipo de religião. Não, porque as pessoas têm que entender que Cristo não veio para implantar uma bandeira de igreja. Cristo veio para implantar um reino, que não é daqui. Só que hoje os homens querem levantar bandeiras de igrejas, principalmente aqui no Brasil. Faz parte daquela até a divisão que a gente está falando também, né? Até da igreja tem, até de... Então, mas isso é coisa de homens, viu, Edu? Não é coisas de Cristo, não. Isso é coisa de homens, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você parte para o extremismo. E isso é muito ruim, isso é muito ruim. Eu não consegui conviver com as pessoas que pensam diferente de mim. E eu falo mesmo assim, eu brinco com todo mundo. Ó, falo, Deus gosta da diversidade, porque senão ele teria feito todas as árvores iguais. Tudo quadrado. Tudo quadrado, medido certo. Tudo quadrado. Mas quando eu vou na natureza, que eu vejo a exuberância de cores e de formatos, de formas, eu falo, esse Deus adora a diversidade, cara. Então, por que matam os opositores por pensar diferente? Não acontece isso? Mesmo que na política, os caras dão um tiro. Não. Os caras dão um tiro na pessoa, na frente dos filhos, assim... Aquele caso do Charlie Kirk, como é que chega a um ponto da pessoa matar por causa de opinião? E quando eu vejo, por exemplo, os missionários que eu conheço
no norte da Índia, cara. O norte da Índia não tem nada a ver com nós, cara. É uma outra cultura, uma outra forma de comer. É uma coisa assim que você fala, Ale, como é que é? Se for baseado naquelas comidas que eu vejo na internet, eu morro. Aquelas comidas da indiana, meu os Deus. Os caras são tudo pequenininho. Tem a cor diferente da gente, o cabelo diferente da gente. Eles são pele escura com cabelo liso. É. A comida deles é diferente, é baseada em temperos fortes. Quer dizer, é outro mundo. Mas Deus que criou aqueles caras. Aí, ao mesmo tempo, eu conheço os caras, os missionários da África. Cara, cada lugar da África é um biotipo diferente. Meu, tem um na África, na faixa central da África, os caras são tudo gigantes, torado mesmo. Aí você vai pra Etiópia, os caras são tudo pequenininho. É engraçado, Edu. É o continente africano. É o desenvolvimento da região, né? A evolução da região precisa ser forte ali, precisa ser fraco aqui. É engraçado. E é no mundo inteiro isso. As pessoas têm biotipo diferente. Então, meu Deus gosta de diversidade. Então, por que eu não aceitar as pessoas que pensam diferente que eu? Por isso que nunca deu certo o lance de ditadura, né? Alguém querer ditar o que é certo pros outros. Não dá, Edu. Não dá. Talvez a ditadura de Deus, essa funciona? Não, o que eu falo, que o Deus, ele mostra um caminho. Edu, se você não quiser seguir esse caminho, beleza. Ele não te obriga. Agora, Edu, se você quiser mudar de rota, eu tô aqui. Mas é engraçado que se você vai por esse caminho, se você não quer seguir esse caminho, dá ruim, cara. Dá ruim. Dá ruim. E engraçado, quando você retoma a rota, ele tá lá. Sempre? Sempre. É engraçado. Sem julgar. Sem julgar. E aí, curtiu? Foi bom lá? É. Se deu um pouquinho lá? Se ferrou um pouquinho lá? É. Oh, aprendeu? Aprendeu? Você aprendeu? Porque a dor ensina pra caramba. Muito. Eu falo assim, que a dor ensina mais do que a bonança. A dor ensina mais. Agora a gente tem que tomar cuidado quando vem a bonança, a gente saber que quem nos deu aquilo foi o Eterno. Isso é sabedoria. Porque senão a gente se desliga do Eterno achando que a gente tem forças. Aí aparece uma doença, você vê que não tem força nenhuma. Você quer ver o cara mais conectado que quer Deus? É você ir no hospital. No momento de crise. Nos momentos hospitalares, que o cara vê a morte de perto. Aí o ateu vira ele crente. aceita a oração. Tá. Aí, quando ele sai de lá, não acredito. Então não aprendeu nada. E isso é comum? Acontece muito. Edu, o que eu recebo de pedidos de oração, todo dia, as coisas mais diversas, você imaginar. E uma das orações que eu peço é para Deus mudar o coração dessas pessoas. Dê sabedoria para eles. Mudar o coração. Porque às vezes, Edu, você pede oração por uma doença. Tudo bem, a doença vai passar. Mas o interessante é transformar. É a transformação. Então, eu sempre tenho que os momentos difíceis da vida são para te transformar para melhor. Mas tem pessoas que nos momentos mais difíceis da vida ficam amargas. Mesmo no momento difícil? Mesmo quando elas saem daquele momento, elas ficam amargas. Quando ela sai, né? Mas no momento difícil ela fica mais aberta. Aí o que eu noto, tem muitos casos assim, que o cara, ele passou um momento difícil, aí a mulher, por exemplo, está com câncer e morreu. E ele fica extremamente amargo, achando que Deus não cuidou dele, não fez um milagre na vida dele que ele queria. Aí às vezes eu falo para eles meio assim, mas você não está vendo quanto você foi feliz enquanto ela era viva? Os filhos que ela te deu, os momentos felizes, e agora o pai recolheu ela para junto dele.
E um dia vai te recolher, você vai encontrar ela lá também. Que não dá para fugir disso. Não dá para fugir. A nossa história final já está escrita. Que todos nós vamos morrer. Né? Ninguém vai ficar Highlander. Essa é a certeza que você pode bater toda hora na tecla e falar a hora que você quiser, né? É. Isso é certeza. E Deus é tão bom, Edu, mas tão bom, que a gente não sabe nem o dia nem a hora que isso vai acontecer. Porque se soubesse, você não ia viver. Imagina a ansiedade. Isso é sofrimento. Ansiedade. Deus é tão bom que até nisso a gente não sofre. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. E a gente sabe o que vai acontecer, mas não sabemos nem o dia nem a hora. E a gente tem liberdade para... Você acredita que eu vejo pessoas que às vezes não pensam nisso e saem fazendo tudo o que quer, mas assim, se a pessoa pensar que ela morre igual a todo mundo, ela muda a atitude um pouco de vida dela então, aqui. Ela muda o jeito de aproveitar o tempo. Aí o que eu penso, essa pessoa é ensinável? Essa pessoa quer? Ela é ensinável? Se eu caminhar junto com essa pessoa, ela vai reconhecer? E aí a gente tenta trabalhar algumas pessoas que não querem. Né? Mas a gente não sabe quem quer ou não. Aí a gente fala para todo mundo. Que você não tem um conhecimento pleno da pessoa. Né? Aí você fala para todo mundo, ó, quer mudanças? Ó, trabalhe isso, trabalhe aquilo. Então você usa a técnica de você confia 100% da pessoa até que ela te prove ao contrário. Até que eu aponte o caminho e ela fala, não, eu não quero esse caminho, eu quero outro. Ó, tô aqui. Ó, no dia que você quiser voltar, eu tô por aqui. Não sai daqui, não. Agora, o que eu tô fazendo hoje muito, todo o pessoal que eu trabalho e evolui, eu peço para replicar para outro. É isso. Isso é a forma que você está falando. Isso é a forma de como é que é o nome? Descentralizar o negócio. Descentralizar, porque você ensinou aquele lance. Se o outro ensinar para outro, você começa a fazer uma rede, uma teia. Uma teia que espalha. E cria um sinergismo bom. Um sinergismo de a pessoa saber que a gente é temporal aqui. Que nós temos um prazo de validade que vai acontecer. Né? E que eu tenho que formar pessoas. Eu sempre falo, ó, quando eu começo a caminhar com algumas pessoas, eu sou intencional e intergeracional. Então, a intenção é trabalhar essas três coisas na pessoa. E que ele propague isso para outra. Propague para outra. Principalmente se ela mudar, né, de vida, se ela percebeu que isso dá certo, ela acredita mais ainda para passar para frente. E, por exemplo, eu estou com agora... Sexta-feira eu vou visitar um projeto chamado Locomotiva, que eles têm 500 crianças aprendendo música. 500 crianças aprendendo música. É gente para dar com pau. Só que eles têm a metodologia bem diferente. Eles têm aula todo dia. 2 horas de aula por dia. Nossa, e aí aprende mesmo, hein? É porque o que a maioria das escolas fazem? Uma vez por semana e você que treina em casa. Eles não, a criança tem que estar todo dia no projeto. A criança entra na orquestra 1 mês depois. 1 mês depois ele já está tocando. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. E é um dos projetos que muda a vida das crianças. Muda as vidas das crianças. Mas olha o cuidado que eles têm. Todo dia tem aula. Aí eles estão nas periferias, estão na periferia de Você sabe o nome desse projeto? Locomotiva. Locomotiva, bom. Locomotiva. Eles estão lá na periferia de Santo André, na periferia de Mauá e na periferia de São Paulo. Aí eles sabem que uma busca da periferia é comida. Aí eles dão um lanche também para essas crianças. E as mães retratam que por eles terem criado uma disciplina na música, eles aplicam essa disciplina nos estudos. Provavelmente muitos foram só para comer e aí descobriram a música mesmo e acabaram... Né? E hoje, esse projeto Locomotiva nasceu em 2008. Hoje já está a geração que entrou em 2008, hoje dando aula. Então é intergeracional já. Porque o Sérgio, quando fundou, tinha uma intenção. Que acontecesse isso. Plantar as sementinhas do repasse, do conhecimento. E aí, hoje
Estão fazendo diferença na vida de 500 crianças. É gente, Edu. É gente. É gente pra caramba, cara. Porque isso é uma pessoa que fez, né? É. Que teve essa ideia. Ele impactou muita gente. Então, tá com você aqui é um prazer que a gente aprende, né? Espalhar essa semente mesmo, né? E, Edu, a gente, em matéria de seres humanos, se a gente se preocupasse um com o outro, a sociedade seria mais justa e não haveria tanta coisa ruim. Né? Mas quando você levanta a sua bandeira, eu levanto a minha, e nós dois não conseguimos enxergar um outro, que um tem de bom e o outro tem de bom, cara, só briga. E você acredita que a guerra é um ego completamente do ser humano? Eu noto assim, ó, que é uma busca pelo poder, uma busca por riqueza e domínio. Dizer quem é que é mais forte. Aí eu noto que é o que de pior o ser humano tem. O que o pior um ser humano pode fazer pro outro é matar ele. É o que de pior você pode fazer. E quando você chegar ao ponto de matar uma pessoa... E ficar normal. Quer dizer, você ficou cauterizado. Você, mais nada te abala, porque... E isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica cauterizado. A gente fica insensível. Você acha que é possível uma pessoa que mata a outra ficar cauterizada aqui na Terra, né? Tô falando nessa experiência de Terra, e viver normalmente como se nada tivesse acontecido? Muitos, pelo menos, demonstram que sim. Mas eu acho que sofre muito. Não é possível, tem alguma coisa, tem algum conflito que deve acontecer, né? Aí, internamente, é altamente conflituoso. É altamente conflituoso. Porque nós não fomos programados para fazer isso. A palavra é o amor, aí de repente acontece a guerra, que é completamente ao contrário. E a gente vê que tem pessoas que querem a guerra. Eu tava falando, sem ideologia pra lado nenhum, mas eu tava falando para uns amigos meus assim que eu achei absurdo, assim, a galera explodindo barquinhos assim, mostrando como se fossem baratas, nem barata merece. Cara, é absurdo, eu sei, traficante, isso, aquilo, tudo. Mas tá, mano, é absurdo explodir assim um ser humano. Agora que o cara vai com um drone, mata o cara e fica olhando pela tela da televisão. Não, é impressionante. Faz um videogame. É impressionante. E sai dali, come seu sanduba. Então eu falo que essa turma ficou cauterizada. Por exemplo, se eu fosse convocado para uma parada dessa, se todo mundo tivesse meu pensamento, não ia ter a guerra, porque eu não ia lutar. Eu não vou matar outra pessoa, não quero saber disso aqui. Me mata. Põe quem quer brigar, é o que tá mandando lá, quem é o que tá mandando. Então vai o cara que tá mandando com o outro que tá mandando, vai os dois lá. E se resolve. Vai os dois, por que eu vou acabar com a minha vida por causa de vocês aí, suas ideologias e... Mas o ser humano, quando ele se desliga de Deus, dá isso. E às vezes, ele está desligado de Deus achando que está ligado. Deu para entender? Ele está completamente desligado. Ele está até atuando achando que está fazendo algo para Deus. Mas na verdade não. Porque se Deus é amor, como é que você traz destruição para os que não pensam igual? Se Deus deixou tudo aí funcionando, tudo com a diversidade que tem. Mahatma Gandhi falava isso. Como o cristianismo de vocês faz isso com a gente? Entendeu? Como o cristianismo de vocês vê uma criança passando fome e vocês não dão comida? Que Cristo é esse de vocês? Então, quer dizer, essas pessoas que faziam isso, eles achavam que estavam ligados a Deus, mas não estavam ligados em nada. Você acha que aqui, então, aqui é como se fosse um lago de fogo onde a gente vive aqui para evoluir, para poder ter o reino dos céus? Eu penso assim, Edu, que a gente foi desligado de Deus. E Deus, através de Jesus, quer nos religar a Ele. E se você consegue se religar a Deus através de Cristo, a vida fica bem melhor. Aqui mesmo, aqui nessa experiência, né? Aqui mesmo.
Porque Cristo fala assim, olha, cara, vem pro meu lado que o jugo fica fácil. Quer dizer, o jugo, a carga que você carrega, fica fácil, fica leve. Porque eu vou te ensinar que você não precisa de tanta coisa, que aqui a gente está aqui, é temporal, que tem coisas melhores para fazer. Você tem que ter um tempo de descanso, você tem que ter um tempo de bate-papo com teus amigos. Tem que desfrutar também, então, daqui na Terra. Tem que desfrutar. O Cristo fazia muito esse lance de comer com os outros. Você nota que ele gostava de ceias. E vamos falar a verdade, não é muito legal quando a gente reúne amigos e faz um churrasco? Não, faz sabe, alguma coisa, sei sabe lá. O que eu falo? Pede uma pizza. Eu nunca vi briga em churrascaria. Porque ali, você tá comendo, tá te divertindo, tá conversando. E Cristo fazia muito isso, né? E ao mesmo tempo ele ensinava naquele ambiente. Isso é muito legal, caminhar. Por exemplo, eu ontem estava com um amigo, quando a gente se encontrou lá. E o amigo, a gente estava trocando ideia, dando risada. E aí, tanto é que eu fui lá falar com você, né? Você me chamou, né? Você começou a falar, falei, não, vamos conversar aqui, né, cara? Tem muito o que falar. Pô, tantas coisas que você já fez. E aquele amigo, ele tinha um trabalho em uma favela lá perto da cidade de Tiradentes. É do dentro da favela o trabalho dele. E eu falava, nossa, Josemir, aqui é difícil, né? Eu falava, Ale, aqui é o seguinte, ou o cara tá fazendo coisa errada ou tá pensando em fazer. Aí eu falei, é difícil, né, pastor? Ele falou, aqui é coisa tensa, né? Mas a gente vem trabalhando, amor, aqui tá modificando as pessoas. Quer dizer, ele me apresentou um menino também que tinha acabado de sair do sistema carcerário. E ele falou para o menino, olha, a morte você já conhece. Agora você não quer vir conhecer a vida? Vem aqui, ó, se entrega a Cristo. E a última vez que eu encontrei o menino casou com um filho. Olha. Uma alegria do mundo. Eu fico tentando entender por que tem tanta pessoa contra isso. Pessoa que fala mal dessas... Até de Cristo, tudo. Mas várias pessoas, eu até fiz entrevista aqui com pessoas que foram transformadas através disso. O cara não tinha mais opção de vida. Não tinha esperança. E aí o negócio salvou ele. O cara hoje viaja pra Europa, vai pra todo lugar. Através da ideologia que ele aprendeu. Então, o que tem de mal nisso, cara? Aí ele contando pra mim, que eu morri de rir, ele falou que a igreja tava feia, as paredes, né? Aí o Josemir não tinha recurso pra pagar ninguém pra pintar. Ele mesmo começou a lixar a parede da igreja e ele ia dar uma mão de tinta, né? O próprio pastor. Aí chegou esse cara lá. Falou, não, pastor não pode fazer isso. Pastor é para ler Bíblia. Não, o que vou fazer? Não, pastor. Sente aí, fica lendo sua Bíblia e vê eu trabalhando. Porque esse cara sozinho lixou a igreja inteira. Olha, apareceu... Esse cara que saiu do sistema carcerário. Aí o Josemir falou para mim, Ale, o trabalho na favela é duro. É duro. Duro, é um trabalho que não é fácil, porque tem muitas vidas destruídas. Mas o Evangelho de Cristo transforma pessoas. E eu tenho vivido isso e visto muitas transformações. E se não, a palavra de Cristo não está nesse meio, eu acho que a destruição era total. Ele falou isso para mim. É engraçado então, isso. Então são algumas pessoas resgatando, algumas não, são bastante até, né? Resgatando isso. E aí a gente vive num equilíbrio, né? Porque tem essas pessoas que querem resgatar e tem as pessoas que destroem. E fica essa dicotomia o tempo todo, né? É galera destruindo ideologicamente. Mas eu falo assim, Edu, que a gente ainda tem mais pessoas boas do que ruins. Porque senão estava em caos. Senão estava o caos. Você nota que a sociedade nem está organizada. Então... A sociedade está organizada. Né? Então, tem pessoas boas. Mas é que se vende muita coisa ruim. A troco de quê? De audiência. Você pode ver, tem programas
especializados em notícia ruim, em todos os canais. Isso não é porque gera medo e o medo controla? É mais fácil de controlar? O medo... Eu acho que tem um grupo de pessoas que adora ver a desgraça do outro. Eu não conheço um programa de televisão que só fala de coisa boa. Não vende. Não vende. Então esse podcast não vai vender? Não sei. Não sei. Não é engraçado? Não é engraçado? A notícia ruim vende muito mais do que a notícia boa. Mas quando a notícia boa chega ao coração de algumas pessoas, transformam as pessoas. E é isso que a gente espera do podcast, né? Eu acredito que a informação boa ela é duradoura. É. Né? E essas coisas assim, elas passam, você nem lembra dessas más notícias que passam, aquelas coisas rápidas, só geram medo ali e tal. Eu falo pra todo mundo assim, ó. Eu não presto muita atenção em notícia ruim. Eu nem assisto TV. Porque me entristece. Né? Agora, as notícias ruins servem para mim ficar esperto. Né? Hoje, por exemplo, eu já fico esperto chegando em casa, com moto perto, sabe? Mas não é por isso que eu vou me armar. Você foi roubado uma vez, né? Não, acho que os ladrões me conhecem de longe. Uma vez não, eu fui roubado algumas vezes. Mas a gente vai... E assim, graças a Deus não aconteceu nada. Eu dei minha túnica, vai embora e acabou. Você nem conversa. Não. Vai, fala pro ladrão, vai pro meu instituto. Aí só um que eu falei pra ele, ó, deixa eu tirar minha filha e a minha mulher do carro e leva tudo que você quiser. Aí ele falou, eu tirei as meninas, tirei a menina, tirei minha mulher. Ele foi embora e acabou. E o instituto, ele é aberto todos os dias, tem data para Então, abrir? o que acontece? Como a gente só trabalha com voluntário, a gente durante a semana cuida das coisas administrativas para preparar para o sábado. Aí no sábado, por exemplo, esse último sábado, a gente fez 120 procedimentos. Aí atendemos gente. É coisa, hein? É coisa. Estávamos lá com 12 voluntários. Então atendemos gente, cara. Atendemos gente. Tá o QR Code na tela aí, ó. Quem quiser ajudar o instituto, conhecer também. Conhecer, entra no nosso Instagram. Isso, tá no link na descrição aí. Aí, maravilhoso, coisa boa. A gente ajudando um monte de gente. E eu vejo a evolução. Pô, esse projeto de geração de renda enche muito meu coração. Que eu vejo transformações, vejo pessoas ficando alegres. Né? Isso é muito bom. Criança sorrindo, criança que chegou com dor e saiu sem dor. Isso é muito legal. E a gente tem trabalhado nisso. E isso é o que eu falo. O que você tem de mais precioso na vida? É o teu tempo. Dizem que bilionários trocariam tudo que eles têm para o seu tempo. Por mais um tempinho. Então eu falo, ó, que o Instituto Caris, o que a gente faz, o nosso bem maior, que é o tempo, a gente dá de graça. Porque a gente é tudo voluntário. Por quê? Porque Deus fez tudo isso na nossa vida. Então, nosso bem maior de graça pela graça. Então, quando você entende isso, a vida fica bem mais leve. Que não é de graça, né? Que na verdade você está recebendo um puta de um benefício espiritual, cara. Espiritual. Assim, eu falo que o projeto de Deus é isso. O projeto dele para nossas vidas. Então você acredita que qualquer pessoa que entende isso, não da forma dela, do propósito dela, automaticamente você já enxerga que a pessoa é mais feliz porque ela tem algum propósito, ela já achou o propósito. E ela se reconectou a Deus, né? Porque o que Deus quer é que você se reconecte. Isso muda até na aparência, você percebe? Muda tudo. Né? Muda tudo. A skin mostra como que a pessoa tá. Por mais que ela fale que ela tá bem, acho que tem alguma coisa que... Eu sempre... Um amigo meu, um dia perguntou para mim assim, Ale, como é que o Instituto do Cara está hoje? Aí eu falei, olha, os mancos estão deixando de ser manco. O que tinha dor de dente, deixou de sentir dor de dente. As pessoas que estavam em depressão, deixaram de ter depressão.
os que estavam sem dinheiro geraram renda. E todos enxergaram a Jesus. Então isso é um milagre. Nossa, perfeito. Muito. Aí foi isso que Cristo falou. Cristo falou, quando perguntaram, você é o Cristo? Você chegou a hora da gente ver? Sim, olha, os cegos estão vendo, os doentes estão sendo doentes. Então, o reino de Deus chegou. Aí eu falo, eu não vou resolver o problema de São Paulo, mas pelo menos onde eu atuo, o reino de Deus chegou. Tecnicamente falando simples, é replicar o que Jesus fez. Da forma que você consegue. Então, se você vê o que Cristo fez, Cristo via as multidões, se compadecia delas, quer dizer, tinha empatia com elas, mas toda a multidão ele ensinava a palavra e dava de comida. Então, quer dizer, ele tinha empatia, ensinava e dava comida. A gente precisa fazer um evento agora de comida, viu? De novo, né? Eu tô ficando com a fome. É verdade, cara, porque esse lance da comungar a comida e falar das palavras, é muito bom. Não, e é engraçado que você vê várias cenas ele se encontrando com multidões. E sempre começa assim, ó, Cristo via as multidões e se compadecia. Quer dizer, tinha empatia. Ele via o sofrimento das pessoas. E imagina, naquele tempo, cara, não tinha antibiótico. Nossa, pode crer. Não tinha técnicas cirúrgicas. Se a pessoa ficasse doente, era muito fácil ela ir embora. A expectativa de vida era 40 anos. Hoje, nós somos, no Brasil, um país subdesenvolvido. A nossa expectativa de vida é 70. E tá aumentando, hein? Muito! Quase dobrou. Quase dobrou daquela época. Aí você imagina, naquela época, o nível de sofrimento das pessoas. E outra coisa, eles estavam, onde Cristo viveu, estava sob o domínio do Império Romano, que era brutal. Um romano podia matar qualquer um. E ele não era preso. Mesmo sem motivo. É romano. Essa parte eu não conheço. O romano, ninguém podia. Se você tocasse num romano, ele podia te matar. E eles tinham armas, tinham tudo. Tinha soldado. Soldados, né? Soldado. É uma coisa louca. Coisa louca. O escravo era do cara. A Palestina, né? Jerusalém, pagava tributo para Roma. Tanto é que teve uma tensão que em 70 depois de Cristo eles destruíram Jerusalém. Simplesmente tocaram fogo em tudo. E por quê? Por causa de tributo, por causa de revolução, mataram tudo. A gente enfrenta os problemas de tributo até hoje, né? Sempre. Mas eu falo assim, ó, também é uma outra coisa que eu penso, que o tributo bem gerenciado gera bem-estar. Mas o tributo é bem gerenciado? Não, em alguns lugares sim, em outros não. Mas aí não é culpa do tributo, é culpa do administrador. E aí, como eu enxergo dessa forma, o tributo ele chega num ponto, num grupo de pessoas. E quando é centralizado, tudo gera corrupção, quando é centralizado. Então, quando um grupo de pessoas decide sobre isso. E outra coisa, né? A política deveria devolver para a sociedade o bem-estar através dos tributos. Mas hoje, no Brasil que a gente vive, as pessoas querem se envolver com a política para enriquecer, não para devolver para a sociedade. Entendeu? E aí fica tenso, né? Aí o povo começa a xingar o tributo, mas o problema não é o tributo, é o administrador do tributo. O administrador. É o administrador. Que isso aí acontece desde aquelas épocas lá atrás, igual você falou. A relação ser humano é bem complicadinha. Complicado, né, de resolver. Sempre é assim, né, Edu? Todo mundo tinha que seguir as regras de Deus. A partir do momento que o homem quis se desligar de Deus, a coisa deu ruim. Deu.
Então o que você... É legal, a gente tá um tempo aqui, ó, 1h40 falando. Caramba, bom, né? Isso, bom. Bom bate-papo. Se você vê que tem essa nova geração, que eu acho que é interessante, para essa nova geração, o que você fala para ela? Porque não só o mendigo, mas tem a pessoa que tem todo acesso à família, tudo, só que com a internet, com as redes sociais, essas pessoas estão vazias por dentro. O que você fala para elas, para a gente encerrar aqui o programa? Então, o que eu falo, desenvolva essas 3 áreas que a gente falou na vida. Seja profundo no conhecimento, não aceite notícias sem você ter o conhecimento da notícia. Por exemplo, um dia falaram para mim assim, ó, nordestino é preguiçoso. Generalizou já. Aí eu falei para ele, você já foi alguma vez no Nordeste? Não, então como é que você quer falar do povo do Nordeste se você nunca foi? Pô, quem mais trabalha aqui são os nordestinos. Não, o cara que levanta prédio. Pô. Aí só um exemplo que eu falei para ele, eu conheci uma mulher lá que ela andava 6 quilômetros para pegar uma lata d'água. Ela enchia a lata d'água, voltava com a lata d'água na cabeça, 6 quilômetros. Eu falei, se você conseguir fazer isso, eu falo que você é macho. Porque não conheço ninguém em São Paulo que ande com uma lata d'água, uma lata de tinta, com água 6 quilômetros. E sem contar que se vê um sapinho pulando no chão, vai ficar com medo. E essa mulher fazia, agora você quer me convencer que uma mulher dessa é preguiçosa só porque ela recebe Bolsa Família? Então, uma coisa, ó, não aceite conversas de coisas que você não tem profundidade, que você não tem conhecimento nenhum. E cuidado com o que você está replicando. Né? E isso eu acho um grande mal hoje, Edu, que as pessoas replicam o que elas escutam sem ter conhecimento. Isso é muito perigoso. Segundo, desenvolva a empatia por pessoas. Comece a enxergar as pessoas da sua cidade. Comece a enxergar as pessoas do seu entorno. Comece a enxergar seu vizinho de apartamento. Né? Porque às vezes você está num andar que você não sabe nem o nome dos vizinhos. Né? Então isso é desenvolver empatia. E terceiro, se reconecte a Deus. É isso. Bela mensagem aqui. Doutor Professor Alexandre, um prazer aulas. Hoje eu aprendi muito com você aqui e agradeço demais por você ter vindo hoje aqui com a gente. Gente, um abraço, até a próxima. Irmãozão. Top demais. Top, hein? Gostou? Bom demais. Fica à vontade, eu deixei até um banquinho aqui pra você. É um estúdiozão, né, Edu? Aquilo que eu vejo na internet é aqui. É aqui. Aí, se você puder sentar aqui que eu vou passar o foco em você. Você quer uma água que eu deixo água aqui do lado? Não. Que aí eu vou passar o foco em você aqui, ó. Edu, aqui é a tua ilha de trabalho. Isso, aqui. Eu saí de lá, né? Eu montei meu negócio aqui. Trabalho daqui. O dia inteiro aqui, sozinho. Fazendo trilha sonora pra filme, pra seriado, documentário, filmagem. É trampo pra caramba. Legal, né, Edu? E você ama fazer isso? Eu amo fazer isso. Você tá tranquilo já pra gente meter marcha nesse papo? Vixe, isso daí eu tô acostumado, Edu. Eu sou da primeira turma que o MEC formou em 2006 pra dar aula EAD. Cara, a gente falou 1h42, velho. Então vou parar até as câmeras aqui. Bom demais.